a audiência que está aqui diante de Jesus. Nós temos o próprio Jesus, mas o texto menciona o pai ansioso, um filho moribundo, o texto menciona testemunhas, a família e os servos do oficial. São essas pessoas que testemunham e vivenciam essa experiência. Mas eu quero destacar para você, no primeiro momento, um oficial. Ele era o oficial do rei, servidor de Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea, e transmite a ideia de uma figura eminente, de grande importância, figura ilustre. Era esse oficial do rei. E para a gente ficar mais fácil de entender, porque a gente tem que trazer para aplicação para o nosso tempo, seria hoje um assessor especial da presidência, seria hoje talvez o ministro-chefe da Casa Civil do governo brasileiro, alguém de alta patente, está subindo 30 quilômetros de Cafarnaum, é sentido para cima, Caná da Galileia é um lugar alto. Esse pai, um oficial do rei, o que seria um ministro no nosso tempo, ele percorre 30 quilômetros. Nós temos algum pessoal aqui que faz corrida, caminhada na igreja, a gente leva mais ou menos num passo normal 2 quilômetros 20, 2 horas caminhando. Eu estou te falando morro acima, e não é com o tênis da Nike, não é com o tênis da Adidas, é com sandálias, qual que era? Nós temos que imaginar, porque a gente acha que esse pai estava acessível de Jesus. Nós temos que entender que esse homem talvez percorreu 15, 16, 18 horas. E eu vim aqui nessa noite trazer uma mensagem para você dentro de um texto bíblico. Trazer para você um exemplo de um homem que, por ser um oficial do rei, isso não lhe garantiu nada. Por ser um ministro de alta patente, isso não tinha garantia nenhuma para ele. E eu e você temos que reconhecer que na nossa vida, quando nós lidamos com problemas que são de esfera sobrenatural, não é mais o nosso cargo, não é mais os nossos recursos na conta, não é mais o nosso título dentro de uma empresa, não é mais o nosso título dentro de uma igreja. Eu e você, assim como esse oficial de um rei, nós precisamos ir pedir para Jesus. E o oficial do rei, eu quero que você entenda, porque essas pessoas, elas são acostumadas nessas esferas. Eu já estive em alguma esfera de poder na nação, e a esfera de poder que eu cheguei, que não era nem assessor especial da presidência, que não era nem um ministro, mas eu vi um cidadão uma vez, que tinha um alto cargo, e eu estava no seu gabinete, e ele falou: traz para o Lennon e para esses rapazes que estão com ele, o que você quer tomar? É café? É Coca-Cola? O que você quer? É água com gás? É sem gás? E vem uma pessoa só para trazer café. Essas pessoas mandam pessoas até as impressoras para pegar documento para eles. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Eles não levantam para buscar uma caneta. E o oficial do rei seria o mesmo tipo de pessoa. E na frente da audiência de Cristo, sabe o que ele faz? Ele insiste. Porque quando Jesus responde no verso 48, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Olha o que diz no versículo 49. Coloca para nós o 49. O oficial do rei pediu mais uma vez. E eu vim aqui nessa noite te chamar para pedir mais uma vez para Jesus. Porque eu e você, e eu me incluso, porque eu preparei essa mensagem, ela já me surrou lá em casa. Nós já deixamos de orar por coisas, porque nós pensamos que Jesus está ocupado, que Ele talvez não seja o dono do espaço e do tempo, que Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, a todos os momentos. E às vezes existe alguma oração que você pai, você mãe, você filho, talvez você já esqueceu de repetir ela para Jesus. E eu vim nessa noite aqui, como ministro do Evangelho, para te lembrar dessa oração, para te dizer: ei, pede de novo, tenta mais uma vez, insiste com o mestre, não insiste comigo, insiste com ele, te coloca aos seus pés e insiste com ele, porque o oficial de um rei Herodes Antipas insistiu com Jesus. Nós precisamos ser crentes, meus irmãos, que não desistimos do que Jesus pode fazer por nós. Mas nós não podemos ir até Jesus somente pelo que Ele pode fazer,
Porque uma característica na resposta de Cristo, no versículo 48, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão, está falando um recado para ele que ele ainda não havia entendido. O recado para ele é: você está vindo somente pela cura do seu filho, você não está vindo por causa de mim. É evidente que esse oficial do rei não estava buscando salvação. Você pega as palavras dele, ele diz: eu quero que você cure o meu filho. E ele diz para Jesus: eu quero que você vá comigo. Ele queria que Jesus descesse 30 quilômetros, morro abaixo, Caná da Galileia, para Cafarnaum, 14 horas. Ele pensou que Jesus precisava estar presente. Ele pensou que Jesus seria alguém que somente com a imposição de mãos. E a resposta de Jesus traz uma segunda lição para nós nesse momento. No 49, o oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. E aqui tem um recado para você e para mim. Ele diz: vem comigo, e Jesus diz: vá. Jesus não diz: estou indo, mas na vírgula ele diz: o seu filho vai viver. Eu e você temos que aprender com o oficial do rei, nós temos que aprender com Cristo, que nós precisamos tão somente de uma palavra de Jesus. Nós não precisamos descer com ele 30 quilômetros, nós não precisamos da imposição de mãos dele, nós precisamos tão somente de uma palavra de Cristo. Amém? Mas eu e você já temos tantas palavras de Jesus, mas talvez tenha faltado eu e você insistirmos numa oração, insistirmos numa petição, insistirmos num pedido que a gente parou de fazer. Porque Jesus, mais uma vez eu vou te falar, Ele não precisa percorrer contigo 30 quilômetros, Ele precisa tão somente declarar que a vitória é tua. Ele precisa tão somente declarar que esse teu pedido difícil vai ser atendido. Ele precisa declarar que aquele marido complicado vai ficar melhor, que aquele temperamento incurável vai curar, que aquele filho rebelde vai passar a ser obediente, que aquele irmão nas drogas vai largar as drogas, e o cenário que você imagina impossível, para Jesus não é impossível. Aquele tio, aquele primo, aquele seu amigo da época que você saía, qual é a pessoa mais difícil para você pedir para Jesus hoje? Eu quero te falar que Jesus não é um Jesus de causas difíceis, Jesus é um Jesus de causas impossíveis. Nós não podemos nos apegar à teologia de Marta, que quando o seu irmão Lázaro morreu, ela disse assim para Jesus: ah, se tu tivesse ido antes, agora ele já foi. Jesus, depois de 4 dias, ressuscita Lázaro. Qual é a petição difícil que você tem? Qual é a oração que você precisa fazer de novo, que talvez uma voz influenciada do mal já te disse: você nem devia mais orar por isso? Repreende isso hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Toma posse daquilo que a verdade bíblica diz para você. Tão somente se Ele declarar uma palavra, Ele vai fazer e Ele vai cumprir. Trazei para mim todas as suas petições em oração. Lá em Mateus 6,6, vai falar comigo no secreto e eu os ouvirei. Mas às vezes eu e você, como está escrito lá em Salmo 119, 71, eu e você precisamos passar por certas aflições. Eu e você não podemos ter uma vida mar de rosas. Olha o que o salmista Davi vai dizer em Salmo 119, 71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista Davi, ele é o cara que, ao passar por um dos piores momentos da sua vida, a perder uma criança, a perder um filho, ele rasga suas vestes antes da perca da criança. Ele por 7 dias se coloca com o rosto em cinzas, a palavra fala, e ele clama, ele suplica como esse oficial do rei, para que aquela criança fosse trazida à vida de volta. Diferente do oficial do rei, Davi não teve o pedido atendido por Deus. E aí eu gosto dessa colocação, porque Davi, ele sim era um homem
espetacular, um rei espetacular. Os sábios e os grandes sábios e os inteligentes do palácio viram Davi colocar vestes, tomar banho, comer o alimento. E aí eles vão para ele: como assim? Enquanto a criança estava viva, o Senhor orava. Agora que a criança morre, o Senhor vai comer? E Davi responde: a criança, eu sei para onde foi. Ela não pode mais vir até mim, mas eu posso ir até ela. Davi tem a certeza da sua eternidade. Davi tinha a certeza da salvação do seu filho. Davi tinha a convicção de que agora ele precisava se vestir, colocar novas armaduras. Talvez isso é para você que não teve a resposta atendida. Talvez isso é para você que não teve a oração respondida. Não foi um sim para você. Mas eu quero te falar que o apóstolo Paulo fala que para aqueles que creem, morrer é lucro e viver é Cristo. Uma simples crença no poder milagroso de Jesus não deve ser suficiente para nós. Nós temos que crer. Eu acredito nos carismas, eu acredito nos dons manifestacionais, e pregamos eles recentemente nessa casa. O profético, o sobrenatural, curas, milagres, dom de línguas, interpretação, discernimento. Isso são os carismas. Quem lembra de 1 Coríntios 12? Mas nós não podemos buscar a Cristo tão somente pelo que Ele pode fazer. Sabe, uma característica do testemunho da Juana é que ela se entregou. Você se entregou quando você mandou orar por você? É ou não é? Ela está aqui na frente. A pessoa que se entrega, que se Jesus fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Você se coloca suscetível ao sim e ao não de Jesus. Mas eu vim aqui convocar uma igreja nessa noite para pedir mais uma vez. Porque Jesus quer curar teu filho. Jesus quer visitar a tua casa. Ele é um Jesus que atende pedido de mães e de pais. E se você é um filho que está aqui hoje desejando salvação no lar dos seus pais, Ele atende o seu pedido. Ele curou o filho de muita gente. A mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, todos eles, quando tiveram, assim como esse oficial do rei, quando eles ouviram falar que Jesus estava passando, eles foram em direção a Jesus. Eles não ficaram nas suas zonas de conforto. E eu quero pedir para você nessa noite, em nome de Jesus, vamos pedir mais uma vez. Qual que é a petição que eu e você temos esquecido de fazer? A segunda chamada de atenção que eu quero enfocar com você nessa noite é para que a gente creia nas palavras de Jesus e que a gente não molde Ele, o Evangelho, ao nosso quadradinho de crença. Deus, na sua soberania, Ele pode fazer o que Ele quiser, tão somente com uma palavra sua. Ele muda a história. Ele criou todas as coisas a partir da sua voz, do ruá. Deus cria todas as coisas, mas do homem, o homem Ele escolhe fazer com as suas próprias mãos. Nessa noite o Senhor Jesus está falando com pessoas aqui que já tinham desistido de certas orações. Jesus está falando com pessoas aqui nessa noite que talvez também já se amarguraram com uma falta de resposta. Pessoas talvez que já se perguntaram: por que comigo não? E eu prego para mim aqui. Existem respostas que nós só vamos tê-las no céu. Agora, a oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade, eu quero viver desde aqui. O que você viu hoje aqui das 19h05 até as 20 horas e pouco, que era eu e você adorando Jesus, isso aqui eu falo para essa igreja, isso é um centro de treinamento para o céu. Nessa noite eu honro o Ministério de Louvor da AME. Nós temos criado um altar de adoração. E nós temos vivido a verdade de que se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus soberano nas nossas vidas. E um terceiro ponto
que eu quero falar para você é sobre a crença na pessoa de Cristo, na sua integralidade, na sua suficiência. Jesus é suficiente. Porque no momento que apertou o calo, um oficial do rei, um homem de alta patente, ele vai aos pés de Jesus. Ele não foi ao rei, ele não foi na autoridade máxima, ele abandonou sua rotina. Ele era um líder de exército. 15 horas para ir até Jesus é muito tempo. Tem mais 15 para voltar. Ele abandonou suas tarefas. Ele largou tudo para ir até Jesus. Ele não tirou um off. Ele não deu um time. Hoje a gente escuta umas expressões, dar um off. Não. Eu vou correr até Jesus. Eu vou em direção a Ele com toda a minha força, com toda a minha energia. Eu não me afasto da comunhão, eu me aproximo da comunhão. Aonde que Ele está? Aonde que eu ouvi falar que Ele está, para lá eu vou. É nessa direção que eu sigo para o alvo, e o alvo é Cristo. O poder de Jesus não precisou descer de Caná para Cafarnaum. Só bastou uma palavra do Mestre. E agora coloca para nós o versículo 50 de novo, por favor, porque eu quero convocar pessoas e corações nessa noite. Vá, o seu filho vai viver. E a palavra diz: o homem creu. Você entende que ele não desceu os 30 quilômetros? Você entende que a pronta resposta da Bíblia é que o homem creu? E eu quero convidar o teu coração nessa noite a crer. Creia nesse Cristo. Não duvide do Mestre, não duvide do Evangelho de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo, uma realidade, que as pessoas estão com medo de uma foto em Paris. É bizarro, irmão. Jesus já venceu na cruz do Calvário, tem 2024 anos. Na cruz do Calvário, Ele disse tetelestai, está consumado. Ele não disse vai consumar, está consumando. Ele disse está consumado. Não há nada mais que o mal possa fazer para derrubar o Evangelho de Cristo. Ele já morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, à destra do Pai. Não tem mais nada e ninguém que vai derrubar. E perdão eu me exaltar, mas eu grito isso em nome de Jesus. Ele vive, Ele está vivo. E o mal precisa dizer que aquilo não é verdade, porque até a psicologia vai falar que quando eu sou fraco, eu tenho que falar que o outro é fraco, para eu me sentir forte. Quando eu sou mal, eu tenho que dizer que o outro é mal, para eu me sentir bom. Sabe por que o mal está fazendo caricaturas do Evangelho de Cristo? Porque ele já sabe que é derrotado. Amém? O mal já foi derrotado, ele não vai, isso não é um filme de Hollywood, que eu e você precisamos esperar até o final. Jesus já venceu, e Ele está aqui nessa noite dizendo: pede mais uma vez, faz mais uma vez a petição que você acha difícil, insiste como o oficial do rei insistiu, em nome de Jesus. Insiste, irmão, porque eu estou insistindo, eu não estou pregando de algo que eu não vivo. Ei, vamos insistir mais uma vez, vamos fazer petição mais uma vez. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não teve o pedido atendido de Jesus e com ele partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Perguntou as horas, e ele testificou que a 13h, como os homens disseram, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E aqui, eu quero declarar profeticamente sobre a tua vida e a tua casa: ele e toda a sua casa creram.
Ele e toda a sua casa, você e toda a sua casa, você e toda a sua família, você e essa pessoa que está no seu coração para orar, você e ele vão crer em Jesus. Qual é o universo difícil? Coloca essas pessoas hoje em oração. Em nome de Jesus, eu estou convocando uma igreja a pegar desafios, a colocar petições que aos olhos humanos são difíceis, mas para Jesus não é. Para Jesus não é difícil, meus irmãos. Ele é perfeito, Ele é amoroso, Ele atende a oração e os pedidos e as súplicas de um pai. Eu e você clamamos aqui, eu vou clamar até que Ele venha. Vamos mesmo? Vamos mesmo? Vamos clamar até que Ele venha, porque eu estou esperando a volta de Jesus, mas enquanto Ele não aqui voltar, e a segunda vinda vai acontecer em nome de Jesus, eu anseio por ela, mas enquanto não, nós vamos fazer as nossas petições diante dEle, amém, igreja? Nós vamos pedir e nós vamos insistir. Deus não está ocupado, Deus está disponível, e você precisa entender isso. Por que, pastor Leno? Porque eu já entendi uma vez na minha vida, eu era muito jovem, cresci na igreja, mas eu já achei isso, que Deus estava ocupado, e que eu estava numa fila muito distante. E aqui nós vemos um pai insistindo com Jesus. Ele e toda a sua casa creram. Nessa noite, eu quero te convidar, Igreja AME, a sondar o teu coração agora e perguntar para você mesmo, se talvez você até hoje só acreditou nos milagres, se talvez até hoje você só creu no que Jesus podia fazer. Eu contei aqui já nas outras pregações, mas eu gosto de repetir, porque isso traz vida, assim como esse testemunho da nossa irmã traz vida para a nossa fé. Eu vi paralítico andar em 97, eu vi isso em 2001, eu vi cego ver em conferências. Eu já vi muita coisa acontecer no Brasil, ninguém me contou, eu estava lá. E mesmo assim, isso não me garantiu um relacionamento com Cristo. Eu era a multidão, e está tudo bem porque Ele não voltou antes, né? Mas nesse tempo, depois de que você tem um encontro com Cristo, depois que Ele confirma no teu coração que as suas palavras, as suas verdades, a sua suficiência é afirmada dentro de você, você tem um convite a pedir mais vezes aquilo que você quer que Ele te atenda. Eu quero te convocar nessa noite a ser insistente com Jesus. Eu quero falar para você o que está escrito lá em Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Lá em Atos dos Apóstolos nós vamos viver essa verdade, em que o poder e o conhecimento caminhavam juntos com eles. Muitos iam sendo salvos através da pregação, da argumentação do Evangelho. Muitos milagres, sinais e prodígios também aconteciam, mas era uma coisa completa. Em Atos 2, no final do capítulo, você pode checar depois, eles viviam tudo em comunhão, eles faziam tudo juntos, repartiam o que tinham para viver em comunidade. E a palavra fala que todos os dias o Senhor os acrescentava aqueles que iam sendo salvos. É por isso que eu quero pedir para você que você seja insistente com as suas petições. Eu quero que você, como esse oficial do rei, peça mais uma vez. Pode ser que você dê um passo além, e talvez hoje, através dessa ministração, você está confiando nas palavras de Jesus. Talvez isso trouxe um calor para o teu coração nessa noite, que agora você acredita em palavras que foram declaradas sobre a sua vida. Talvez o teu nível de confiança aumentou. Mas tem um terceiro grupo de pessoas, que pode ser que você não está satisfeito com a crença de milagres, e não somente na sua palavra. Mas talvez nessa noite tem pessoas aqui, que querem fazer um compromisso genuíno com Jesus. Talvez nós estamos diante de pessoas aqui que estão pulsando, por dizer por esse Jesus, que houve um pai, que houve uma mãe,
que atende o pedido de um oficial do rei, que não olha as pessoas pelo que elas têm, pela posição que estão. Ele atende pedidos, Ele é um Jesus que se importa. Eu quero dar um passo em direção a Ele, e eu quero convidar a igreja AME para ficar de pé nesse lugar.